No dia em que começavam as férias escolares, no início de cada verão, nossa família ia para o nosso rancho em Wyoming. Foi lá com meus pais, irmãos e alguns primos que aprendi sobre lealdade familiar, amor e afeto, nascimento e morte, que devemos terminar o que começamos. E para citar o meu pai, há somente duas coisas importantes: a família e a igreja. Certa ocasião, meu pai estava nos esperando quando chegamos. Ele disse que tinha um grande trabalho a ser feito por mim e meu irmão Clay aquele verão. Olhem todos aqueles cordeiros. Vou dizer-lhe o que vamos fazer. Quero que vocês tomem conta deles no verão. Tudo o que vocês têm que fazer é alimentá-los. Temos um trato? Claro que sim. Ok, então, vamos mostrar o resto deles. Nós não apenas tínhamos um trabalho significativo para fazer, mas também ficaríamos ricos. Havia muitos cordeiros naquele campo, aproximadamente 350 deles. E tudo que tínhamos que fazer era alimentá-los. Havia, porém, uma coisa que meu pai não mencionara. Nenhum daqueles cordeiros tinha mãe. Logo após a tosquia, houvera uma tempestade violenta que gelou os recém-tosquiados. Meu pai perdeu 1000 ovelhas naquele ano. As mães de nossos cordeiros estavam entre os mortos. Alimentar 1 ou 2 filhotes é uma coisa, mas alimentar 350 é algo totalmente diferente. Era duro. Havia muita grama, mas os cordeiros não podiam comer a grama. Não tinham dentes. Eles precisavam de leite. Então fizemos com tábuas alguns coxos compridos em forma de V. Pegamos um grande tanque, moemos alguns grãos e adicionamos leite para fazer um mingau fino. Então, enquanto meu irmão colocava o mingau nos coxos, eu cercava os cordeiros. Conduzia-os até os coxos e dizia: comam. Bem, eles só ficavam parados olhando para mim. Embora estivessem com fome e houvesse comida à sua frente, eles não comiam. Ninguém os tinha ensinado a beber leite do coxo. Então tentei empurrá-los em direção aos coxos. Sabe o que acontece quando tentamos empurrar ovelhas? Elas correm na direção contrária. E quando perdemos uma, podemos perder todas, porque outras as seguirão. Esse é o jeito das ovelhas. Tentamos alinhar os cordeiros ao longo dos coxos e empurrar os seus focinhos no leite, esperando que sentissem o gosto e quisessem mais. Tentamos molhar nossos dedos no leite, para ver se alguns chupariam nossos dedos. Alguns bebiam, mas a maioria deles fugia. Muitos dos cordeiros iam lentamente morrendo de inanição. O único jeito de nos certificarmos de que eles estavam se alimentando era segurá-los nos braços, 2 de cada vez, e alimentá-los como bebês. Então havia os coiotes. Os coiotes se sentavam nas colinas e uivavam. Na manhã seguinte víamos os resultados de sua noite de trabalho. E tínhamos mais 2 ou 3 cordeiros para enterrar. Eles rastejavam entre os cordeiros, dispersavam o rebanho e então escolhiam aqueles que queriam e os perseguiam.
Os primeiros foram os fracos, ou os que se afastavam do rebanho. Frequentemente à noite, quando os coiotes apareciam e os cordeiros ficavam inquietos, meu pai pegava o rifle e atirava para o ar, com o fim de amedrontá-los. Sentíamos-nos seguros quando meu pai estava em casa, porque sabíamos que nossos cordeiros estavam a salvo quando ele estava lá para olhar por eles. Eu e o Clay logo paramos de pensar em ficar ricos. Tudo o que queríamos era salvar nossos cordeiros. A parte mais difícil era vê-los morrer. Toda manhã encontrávamos 5, 7, 10 cordeiros que tinham morrido durante a noite. Alguns eram apanhados pelos coiotes e outros morriam de inanição, rodeados pela comida que não conseguiam e nem tentavam comer. Parte do nosso trabalho era juntar os cordeiros mortos, ajudar a enterrá-los. Acostumei-me a isso e realmente não foi tão ruim, até que dei nome a um dos cordeiros. Era um pequenino, desajeitado cordeiro com uma mancha preta no focinho. Estava sempre debaixo de meus pés e ele conhecia minha voz. Eu amava meu cordeiro. Foi um cordeiro que segurei nos braços e alimentei com uma mamadeira, como um bebê. Onde estamos indo? Uma manhã meu cordeiro não apareceu quando eu chamei. Eu o encontrei mais tarde naquele dia, debaixo dos salgueiros, perto do riacho. Meu cordeiro estava morto. Com lágrimas nos olhos, eu o peguei e fui ao encontro de meu pai. Olhando para ele, perguntei: Pai, existe alguém que possa nos ajudar a alimentar nossos cordeiros? Depois de um longo momento ele disse: Jane, uma vez, há muito tempo, alguém disse quase as mesmas palavras. Ele disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas
apacenta as minhas ovelhas. Meu pai me abraçou e me deixou chorar por um tempo. Depois foi comigo enterrar o meu cordeiro. Só muitos anos mais tarde foi que compreendi plenamente o significado das palavras de meu pai. Estava meditando em uma escritura em Moisés que diz: porque eis que esta é a minha obra e a minha glória, proporcionar a imortalidade e a vida eterna a toda a humanidade. Ao pensar na missão do Salvador, lembrei-me do verão dos cordeiros e por alguns momentos pensei perceber o que o Salvador deve sentir com tantos cordeiros para alimentar, tantas almas para salvar, e senti em meu coração que ele precisava de minha ajuda. Vocês, jovens maravilhosas, pelo que temos observado, não são tão diferentes de nossos cordeiros. Vocês também têm fome, fome das coisas do Espírito, que farão com que cresçam fortes e as protegerão dos coiotes que estão aí fora para destruí-las. Vocês são capazes e têm vontade de fazer sua parte na edificação do reino quando são ensinadas como fazê-lo. Queremos ajudá-las. Sabemos que precisam de alguém que as ame, alguém para ouvi-las e entendê-las. Precisam sentir-se necessárias, precisam de oportunidades para se reunir em ambientes seguros, em um rebanho seguro onde possam estar umas com as outras e desenvolver amizades saudáveis, baseadas no relacionamento de irmãos e irmãs, mais do que em um envolvimento romântico. Precisam de oportunidades para experimentar a alegria do sacrifício e serviço de cuidar e amar umas às outras, como o Salvador nos amou. Dentro do Evangelho temos as coisas de que precisam, mas vocês deverão buscá-las e aceitá-las. Teria sido muito mais fácil salvar nossos cordeiros se as mães estivessem lá para alimentá-los. Vocês, moças, são as mães de amanhã. Vocês, rapazes, são os pais. Vocês são os pais, os professores e os conselheiros que ajudarão a nutrir e alimentar os filhotes e guiá-los para casa. Preparem-se agora para essa responsabilidade sagrada. Estudem as Escrituras. Desenvolvam os talentos que Deus lhes deu. Aprendam tudo o que puderem, que seja limpo e bom sobre o mundo à sua volta. Preparem-se para entrar no templo do Senhor e ser dignos de receber as ordenanças e bênçãos de viver, ensinar e compartilhar o Evangelho. O Pai Celestial os conhece, se importa com o que vocês fazem. Ele quer que cumpram sua missão divina, então voltem para casa e tragam sua família e amigos com vocês. Ele quer que sejam felizes. Ajoelhem-se diariamente e falem com seu Pai Celestial. Compartilhem os momentos felizes, falem sobre o que é difícil para vocês. Como meu Pai, seu Pai Celestial entenderá. Ele estará com vocês para andar ao seu lado e confortá-los e protegê-los, pois Ele prometeu àqueles que o buscam: eu estarei à mão direita e à esquerda, e que meu Espírito estará em vossos corações e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Of our little flock, we saved only one third. Pais, líderes do sacerdócio, professores, conselheiros, sejam pastores vigilantes, e vocês, nossa nobre juventude, unam-se na força do Senhor e conduzam-se em retidão. Ofereçam braços de amor e corações compreensivos àqueles que estão fracos ou se desviando. Ajudem a trazê-los de volta ao rebanho, onde podem aprender